Fala pessoal, hoje eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu trouxe três textos, um no nível básico, outro no nível intermediário e o outro no nível avançado. Então aqui eu quero que você vá lendo comigo, que você vá pronunciando comigo, para você praticar isso bastante. E eu quero que você identifique qual nível que você está aqui, né? Então eu vou lendo e vou aqui fazendo destrinchando cada estrutura, cada palavra, né? Colocando aqui a tradução e tudo mais. Então a primeira história é o nível básico, ela foca aqui em frases curtas, vocabulário do dia a dia, presente simples e verbos de rotina, né? Então o título aqui da nossa primeira história é o The Morning Routine. Comigo, ó, The Morning Routine. The Morning Routine, que é a rotina da manhã. Então, comigo, vamos ler o texto completo aqui, né? Depois a gente vai fazendo a tradução. Então, comigo, ó. Every day, Sarah wakes up at 7 o'clock. She opens her window and looks at the sky. The sun is shining and the birds are singing. First, Sarah goes to the kitchen to make a cup of coffee. She loves warm coffee in the morning. Then she reads a book for 20 minutes. Sarah says, "A good morning makes a great day." She feels happy and ready for work. Olha que interessante, né? Então, não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui. Se eu li muito rápido, deixem sugestões aí nos comentários, né, que eu leio, talvez, se precisar, mais devagar no próximo vídeo. Então, vamos lá. Comigo, o que que é o everyday, né? Ó, everyday é o todo dia. Então, deixa eu já puxar minha setinha aqui e colocar, ó, todo dia, né? Essa palavra every indica isso, né? Todo ou cada, depende muito do contexto, né? Vou deixar aqui, ó, todo ou cada, né? Então, every day é todo dia, every week é toda semana, every month é todo mês. Então, deixa eu colocar aqui um deles, né? Ó, every month I go to the beach. Né? Então, que frase seria essa aqui, pessoal? Só para vocês verem nesse outro contexto, né? Todo dia, ou melhor, todo mês, né? I go to the beach. Esse H ficou um pouco estranho ali, né? Então deixa eu corrigir aqui. Então todo mês eu vou para, né? Eu vou à praia. Beleza, então todo dia a Sarah acorda, né? Às 7 em ponto. Então esse o'clock aqui, ó, é isso. É o em ponto. Deixa eu colocar aqui também, ó. Em ponto. Toda vez que eu falar de um horário em ponto, exato ali, né? É o o'clock. Esse at aqui ó, a gente usa sempre para falar de um horário ou de um local exato, né? Então ele é o às 7h30, né? Deixa eu colocar aqui, né? Às. Vou deixar aqui, ó. Horário ou local exato. Então, se a gente quer falar de um endereço, por exemplo, na verdade, se eu falo assim, eu estou em casa no momento, né? Eu vou usar o at. Então, se eu falar assim, ó, I am at home, né? Então, toda vez que se fala de você quer falar do local que você está no momento, você vai usar o at, né? Ou se alguém está em outro lugar, nesse momento, a gente vai usar o at. Você fala assim, ó, she's at the hospital. Ela está no hospital, beleza? Então, perdão. Vamos focar aqui no wakes up, né? Vocês perceberam que tem esse S ali no final aqui do verbo, né? Esse S só vai estar presente na seguinte ocasião, quando a gente fala daqueles três sujeitos, né? He, she, it. Ele, ela ou isso, uma coisa, né? E também uma situação que esteja no presente. Por exemplo, ela acorda, ela faz, ela dança, ela canta, ou seja, né? É uma coisa que é no presente, né? Ela faz, ela dança, ela canta e tem que ser um desses três sujeitos. Se eu falo de mim mesmo, se eu falo em primeira pessoa, eu não vou precisar colocar esse S. Se eu falo, por exemplo, você faz, né? Vai ser o you do, normal. Mas se eu falo assim, ela faz, vai ser o she does, já tem que mudar. Né? Inclusive, dependendo da palavra, não vai ser só colocar o S, você vai ter que colocar o ES ou IES, depende do contexto aí. A gente pode falar disso mais pra frente em outros vídeos também. Né? Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu fale sobre isso aí nos próximos vídeos. Beleza? Então a gente tem um termo aqui que é o wake up, que é o termo, né, o phrasal verb acordar. Ficou muito separado aqui, né?
esse F, esse P, né? Então vou colocar aqui. Wake up. Wake up é o acordar, né? Acordar. Mas lembrando, né? Só para aqueles três sujeitos, a gente vai colocar o S no finalzinho. Então, a Sara, todo dia a Sara acorda às 7 em ponto. Ó, mais uma vez essa lógica do S aqui, ó. Como é uma situação no presente, né? Uma rotina que acontece no presente, ela abre, ó, she opens. Então, se eu falo eu abro, vai ser I open. Você abre, you open. Mas se eu falo, ó, ele abre, he opens, she opens, it opens, né? Uma coisa também, né? Então ela abre a sua janela, ó, ela abre a janela dela. Esse her aqui, inclusive, é o possessivo feminino, né? É o dela. Ó. Ela abre a janela dela e olha só mais uma vez, ó. Então você vê que esse padrão se repete, né? Como é uma situação que acontece no presente. Ela olha para o céu, né? She looks at the sky. Esse look aqui é o olhar, né? Uh, the sun is shining and the birds are singing. Então, o sol está brilhando. E olha só a questão do ing, né? Ó, ing. Aqui deriva da palavra, eu vou deixar aqui embaixo. Ó. Então, shine. Shine é. Opa, coloquei errado aqui. O shine é brilhar, né? Deixa eu colocar isso aqui um pouco melhor, que ficou esquisito. A letra aqui, né? Eu vou ter que me reacostumar a escrever assim. Porque passei anos e anos e anos só digitando. Vou ter que reaprender a escrever. Mas tá aí, shine, né? Shine é o brilhar. E se você coloca o ing aqui, ele vai para o gerúndio, né? Fazendo, comendo, correndo, brilhando, né? Então, o sol está brilhando e os pássaros, né? Ó, the birds are singing. Ó, mais uma vez aqui a estrutura do ing, né? Ó, o sing é cantar e se você coloca o ing, cantando, né? Então comigo mais uma vez, né? Todo dia a Sara acorda às 7 em ponto. Ela abre a sua janela e olha para o céu. O sol está brilhando e os pássaros estão cantando. Então comigo mais uma vez, vamos lá. Ó. First, Sarah goes to the kitchen to make a cup of coffee. Olha só o exemplo que eu falei, né? Que nem sempre a gente vai ter que colocar o S para indicar essa coisa, né? Do presente e aqueles três sujeitos. Em alguns casos a gente vai ter que colocar o ES, o IES, né? Vamos falar então um pouco mais sobre isso. Então, se a palavra terminar com X, CH, SH e O, ao invés de só colocar o S no final, a gente vai ter que colocar o ES, né? Um exemplo clássico aqui é, por exemplo, o verbo watch, que é assistir, né? Se você fala assim, ela assiste, ou ele assiste, ou isso assiste, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Watches, né? Então, ó, ela assiste filme todo domingo. She watches movies every, né? Ó, she watches movies every Sunday. Então é essa a lógica aqui. Se terminasse com X aqui, também teria que ser o S. Se terminasse com SH, também teria que ser o S. Você fala assim, ó, ela lava a roupa todo dia, né? Pô, aí é triste, hein, lavar roupa todo dia, mas seria o seguinte, ó, she, né, washes clothes, né? She washes clothes every day, né? Então, ela lava, olha aí, ó, presente, é uma situação no presente, né? Mais um daqueles sujeitos que eu falei, né? He, she, it. Ela lava roupa todo dia, né? Então a gente tem um verbo aqui, ó, wash. Wash que é lavar, né? Mas nessa situação a gente tem que colocar o ES, beleza? Então, por isso que aqui, ó, o go é um dos exemplos, né? Ó, ele termina com a letra O, então a gente tem que colocar o ES e não só o S no final. Então, primeiro, a Sara vai, ó, presente, ela vai para a cozinha, né? Goes to the kitchen to make a cup of coffee. Né? E aqui é interessante porque toda vez que a gente fala de fazer algo do zero, né? Quando você cria, faz algo do zero, a gente usa o make. Quando você faz uma atividade do dia a dia, por exemplo, lavar uma roupa, lavar uma louça e fazer uma caminhada, né? Uma atividade que já existe, você só vai lá e pratica, você usa o do. O do é fazer, o make é fazer, mas a diferença é essa, né? O do é uma atividade que você vai lá e faz, pratica, já está pronto, né? Enfim, atividades diárias. E o make você faz do zero, uma pintura, um desenho, uma comida, né? Então por isso que a gente usa o make para falar de comida, de fazer comida.
né? Então, primeiro ela vai para a cozinha para fazer uma xícara de café, né? E aqui é interessante, né? Porque esse cup aqui é a xícara. Vou deixar aqui, ó. Xícara. Geralmente, quando o pessoal vai falar o copo, eles usam o termo glass, né? Tanto, por exemplo, glass of water, um copo d'água. Beleza, ó, mais uma vez, ó, o S, né? Ó, o S. Então, ela ama café quente, café quentinho, né? Esse warm que é quente, quentinho, pela manhã. Então, ó, primeiro a Sarah vai à cozinha para fazer uma xícara de café. Ela ama café quentinho de manhã. Then, olha só esse then aqui. Esse then aqui é muito interessante. O then é o para você dar uma sequência numa história, né? É o então, e então ela faz isso, e então ela faz aquilo, e então, e por aí vai, né? Vou deixar aqui, ó. Então, mas não é o então de conclusão, né? É o então de continuação, de sequência. O então de conclusão, perdão, é o so. So. Deixa eu colocar aqui, ó. É o então de com. Opa, voltar um pouquinho. E vocês me perdoem aí, pessoal, pela lentidão, mas eu vou ficar melhor nisso daqui com o tempo, né? E o then é o então também, só que de sequência, né? Beleza. Então, ó, então ela lê um livro por 20 minutos, 20 minutes. Beleza. E pra gente fechar aqui essa rotina da manhã da Sarah, né, ó, Sarah says. Ela diz, né, ó, ela diz, porque o verbo original é o say, mas nesse contexto vai ter que ser o says com S. Então, a Sarah diz: A good morning makes a great day. Então, ó, uma boa manhã faz um grande dia, né? Então, se você tem uma grande manhã, se você tem uma boa manhã, você vai ter um ótimo dia, né? She feels happy and ready for work. Ó, ela se sente feliz e pronta, né? O ready aqui é o pronto. Ela se sente feliz e pronta para o trabalho, beleza? Então, esse aqui foi o texto básico. Como é que foi aí, pessoal? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários, né, se foi fácil, se foi difícil, se esse aqui é o seu nível ou se, vamos lá, se o seu nível é o próximo aqui. E, na verdade, eu vou deixar para o próximo vídeo, o vídeo de amanhã. Então, amanhã, no mesmo horário, eu vou ler aqui o nível intermediário e depois no próximo eu vou ler o avançado, né? Para a gente organizar bonitinho, para não ficar muito grande o vídeo. Acho que já deu, deixa eu ver aqui, 12 minutinhos de vídeo, né? Então eu vou parar por aqui. Obrigado, pessoal, por assistirem até aqui. Lembrando que eu dou aulas particulares online, né? Se você tiver interesse, o meu site vai estar aqui e eu tenho também um aplicativo para você conversar, praticar conversação a hora que você quiser, onde você quiser, sobre qualquer assunto, né? Temas específicos, temas em geral. Então, vou deixar tudo aqui na descrição. Beleza? Thank you guys for watching this video and see you in the next one. Bye bye.